Prontinho, já começou a gravar. Então, boas-vindas a todas as pessoas, né, que estão participando desse encontro hoje do Laboratório de Religiões e Religiosidades da UniCV, né, o Centro Cidade Verde, cuja sede se localiza aqui em Maringá, no norte do Paraná, que é onde eu estou. A maioria das pessoas que estão nesse grupo estão falando de lugares diferentes, né? Isso é bastante interessante de perceber, até fuso horário, né? São diversas questões aí para a gente pensar na pluralidade desse grupo, na diversidade de experiências, né? Que constituem a Ariane também daqui de Maringá. Uma diversidade muito grande, né? De experiências, de lugares sociais, dos quais a gente conversa aqui. O laboratório é constituído por uma maioria, né, de pessoas que estão cursando graduação na UniCV, a maioria cursos de humanidades, mas nem todos, né? No último encontro a gente teve uma professora que, se não me engano, era da matemática, do designer, o próprio Jason, né, também de outra área, de negócios, enfim. Então, uma diversidade muito grande de pessoas que constituem esse laboratório, mas que têm em comum o interesse, né, em estudar a historicidade das práticas religiosas, os diferentes fenômenos religiosos. Então, esses encontros aqui do laboratório têm servido, né, para a gente promover diálogos com bases, né, científicas, com bases em pesquisas científicas, promover a difusão dessas pesquisas científicas, das ideias científicas, que se debruçam sobre os fenômenos religiosos, as diferenças entre as religiões, entre as crenças e práticas, e as suas relações, né, com o espaço, com o tempo histórico, partindo sempre dessa perspectiva de uma teoria, né, científica, na maioria das vezes que parte das ciências humanas, né? Antropologia, sociologia, história, ciências da religião, são diversas as possibilidades de abordagem sobre os fenômenos religiosos, e nos nossos encontros a gente tem debatido sobre, né, diversos âmbitos, né, diversas formas de abordagens. A gente tem recebido pessoas de diferentes áreas de pesquisa e com diferentes temas de interesse, né? No último encontro, a gente falou sobre Jurema Sagrada com o professor Dr. Lucas Medeiros, que estuda, né, essa religiosidade afro-ameríndia lá na Paraíba, falou um pouco para a gente sobre essa relação da Jurema Sagrada com as outras religiosidades nordestinas e como, né, historicamente tem esse vínculo com diferentes troncos, né, e etnias indígenas, principalmente os tupis e os tabajaras, como ele nos explicou. Então, é sempre de uma riqueza muito grande ouvir, né, sobre temas que nós não temos tanto conhecimento e que também ainda não são tão difundidos como o tema de hoje, né, que são os satanismos religiosos, que são essas práticas, enfim, que suscitam curiosidade, interesse, muitas vezes acredito que perpassada por preconceitos, né, por ideias pré-concebidas, que também tem essa associação direta, né, a mal, a malefício, né, e eu acredito que a professora Rafaela vai poder contribuir ao nosso imaginário, né, para que a gente, enquanto sujeitos históricos, enquanto professores, enquanto formadores, né, de opinião, formadores de conceitos, né, sujeitos conceituadores que também produzem história, produzem conhecimento científico, que a gente tenha, né, uma compreensão um pouco mais aprofundada, um pouco mais ampla sobre esse tema, e também que a gente possa, junto com a professora Rafaela, entender caminhos aí da pesquisa, possibilidades. Às vezes a gente ouve pesquisadores falando sobre temas que não tem nada a ver com o nosso tema de interesse,
mas o modo como abordou a fonte, né? O modo como pensou aquele contexto, o modo como trabalhou com aquela metodologia pode interessar a gente. A maioria aqui, professora Rafaela, não produz ainda, né, pesquisa, mas tem alguns, né, alguns participantes que estão iniciando agora nos PICs, né, pesquisa de iniciação científica. O professor Augusto está aqui com a gente, também é professor das humanidades da UniCV e também está lá disponível para as orientações, para quem tiver interesse, gente. Conversem com o professor Augusto, para quem ainda não se inscreveu, né? Então, só para dar esse contexto, né, para que a gente esteja falando desse lugar parecido, desse lugar comum, somos interessados por religiões e religiosidades, fenômenos religiosos, queremos aprender sempre mais sobre temas diversos, e a maioria, então, professora Rafaela, estão ainda na graduação, com esse primeiro contato, né, de uma perspectiva científica, de um olhar científico, né, com uma metodologia científica para entender as religiões. Então, aqui não se trata da gente estar falando sobre os fundamentos das religiões, sobre fazer proselitismos, campanhas, propagandas e muito menos detratar, né? A gente está aqui para realmente entender como esses fenômenos alteram a realidade social e nos interessam para ter um olhar mais complexo, né, dessa realidade e dessa história que também nos constitui. Então, dou as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui e agora, né, vou apresentar brevemente a professora Rafaela para passar a palavra para ela. Eu conheci a professora Rafaela aqui na Universidade Estadual de Maringá, ela fez o curso de História aqui, e o mestrado dela foi com a mesma orientadora, Rafa, agora eu fiquei tendo foi Solange, né? Mas a gente era do mesmo laboratório e eu ouvi a Rafaela, a professora Rafaela, falando algumas vezes sobre esse tema dela de investigação, mas faz bastante tempo. Então, também estou interessada, professora, acredito que também houve um afunilamento, né, um amadurecimento de muitas dessas ideias, e por isso convidei a professora Rafaela para estar aqui com a gente, né, tive esse contato com ela na UEM. Ela é doutoranda em História pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, sob a orientação do professor Alexandre Busco Valim. Ela foi pós-graduanda e bolsista no programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Maringá e obteve o título de mestre em 2018, ao defender a dissertação intitulada Alucinógenos e Satanismo em um Bebê de Rosemary. Ela é membro do grupo de pesquisa em História das Crenças e das Ideias Religiosas, o HCIR, vinculado ao DHI, Departamento de História da UEM, e também é participante do Núcleo de Estudos em História e Cinema, da UFSC. Atualmente desenvolve pesquisa na área de História, trabalhando com temas relativos à história das religiões, cinema e história, cinema de terror e satanismo religioso. Então, a professora Rafaela também tem esse interesse sobre cinema, né? Ela faz esse diálogo entre religiões, religiosidades e cinema, e acredito que a fala dela de hoje vai contribuir bastante aí para abrir leques e possibilidades da gente pensar diferentes realidades. Então, passo a palavra agora para você, professora Rafaela. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Laís, pela apresentação. Boa noite para todo mundo que veio aqui escutar sobre satanismo às 7h20 da noite, né, da segunda-feira. Antes de tudo, então, a Laís me apresentou, meu nome é Rafaela, sou doutoranda em História. Primeiro de tudo, Laís, muito obrigada pelo convite, eu fiquei, assim, bem feliz quando tu chamou, e eu espero que a fala aqui, nossa, tu vai ver que mudou tanta coisa, tu falou que afunilou. Eu falei, afunilar já não sei, mas eu acho que amadureceu um pouquinho, então tá bem diferente do que eu desenvolvia aí na UEM. Então, eu sou cria de Maringá também, eu saí daí em 2019 para vir aqui para Florianópolis e fazer o doutorado. Espero que a conversa de hoje, então, deixe alguns questionamentos novos. Vocês fazem a rodada de perguntas, essas coisas no final da apresentação?
Isso, professora, você faz a sua exposição que você planejou de dividir com a gente, depois a gente vai fazendo essa relação das perguntas aí. Então, beleza. Eu fiz uns slides, porque senão eu me perco, todo mundo se perde. Deixa eu ver aqui como é que compartilha. Uma janela. Não é uma guia. Ah! Estou tendo dificuldades. Espera aí. Se você quiser me mandar também, eu posso apresentar para você. Eu acho que eu consigo. É ali naquela setinha para cima, apresentar agora. Aí. Deu certo? Ainda não começou. Agora apareceu para nós. Então, beleza. Se travar alguma coisa que tu me avisa. Vou deixar rolando aqui um cronômetro também, porque senão eu me perco totalmente. Mas então, hoje eu vim aqui apresentar um pouquinho desse recorte de pesquisa que eu faço no doutorado e falar sobre esse tema bastante polêmico, que é satanismo religioso. Eu trabalho especificamente com década de 60 e 70 nos Estados Unidos, então esse é o meu recorte de pesquisa. E eu trabalho com cinema de terror, história e satanismo. Então, fazendo uma conexão ali, eu penso cinema de horror como fonte histórica para pensar medos sociais. E um dos temas frequentes que aparece nos filmes que eu trabalho é satanismo, pessoas que veneram Satã. Daí eu comecei a olhar para o contexto quando eu estava lá na graduação, no mestrado, e eu descobri esse objeto de pesquisa que é satanismo religioso de uma forma autodeclarada. Então, não é alguém acusando outra pessoa de satanismo. É um grupo que se identifica como satanista e pluraliza as formas de satanismo de 1960 em diante. Só para dar um panorama geral da pesquisa que eu faço. Eu sempre gosto de começar as palestras, as falas que eu tenho, com alguns exemplos de produções bastante atuais, que fazem menção a esse tema de pesquisa, né, que é satanismo. O Diabo em Ohio, série da Netflix que fez sucesso no ano passado, vai trazer ali o pentagrama invertido e essas ideias de pessoas venerando Satã. No The Sandman, a gente tem uma pequena, super mini, breve menção a esse livro, que se chama Rituais Satânicos, numa cena que o cara tá lá deitado em cima de um pentagrama, e daí do ladinho dele tá esse livro. Então, eu, como pesquisadora desse objeto, né, quando eu olho para esse cinema, essas séries recentes, parece que esses iconotextos que a gente chama quando pesquisa cinema, eles saltam aos olhos. Então, toda vez que eu vejo um pentagrama, uma cruz invertida, um capeta, eu já fico, tá, o que tem aqui? Né, que eu posso usar. Então, apesar do meu tema de pesquisa estar colocado lá em 1960 e 70, ele também modifica a forma com que eu vejo a atualidade, né, como eu vejo e leio as mídias que estão saindo hoje, e ajuda a historicizar muito dessas produções. Da onde que vem esse interesse pelo satânico na mídia atual? A minha pesquisa ela também ajuda a entender um pouquinho sobre isso. Então, The Sandman, o Diabo em Ohio. Aqui no The Sandman é incrível, eu gosto muito dessa representação de Lúcifer que fazem, é uma atriz que que interpreta o papel, e tem uma cena muito interessante de quando tá o personagem principal, que é o The Sandman, que ele governa ali o mundo dos sonhos, e ele vai ter um embate com o Lúcifer. Quando essa cena começou e eu sabia que eles iam brigar, pensei, tá, para onde é que vai isso daqui, né? Porque se o Sandman lutar com o Lúcifer, ele vai perder na porrada, né? Acontece que daí inicia uma sequência na série que é mental. A guerra deles vai ser mental. E isso é muito interessante porque coloca a luta entre o bem e o mal, o diabo e Deus, não só no terreno, não só em algo que está distante de nós, é mental, está dentro da mente de cada sujeito, de cada indivíduo. Então,
tanto Deus quanto o diabo, eles podem ser muito pessoais, eles não estão distantes. E é isso que a série também mostra, traz um pouco disso. Para citar alguns outros breves exemplos aqui também, eu acho que foi no ano passado que saiu esse clipe do Lil Nas X dançando no colo do capeta, e daí todos os símbolos novamente aparecem, desde o pentagrama invertido, os chifres, esse cenário infernal todo, e gerou, inclusive, debates sobre pânico satânico e como que isso é usado pela mídia para provocar tanto medo quanto no sentido de acusar alguém de satanismo por conta desses símbolos. E o detalhe é que esses símbolos podem ser utilizados fora de um repertório exclusivamente religioso. A gente vai passar por isso hoje também. Então, só para dar alguns exemplos de como é que essas coisas estão aparecendo hoje, né? Porque é um tema, novamente, né, que eu trabalho lá na década de 60 e 70, mas que dá para ver reverberações dele na mídia atual. Então, daí eu fiquei pensando, como é que eu vou trazer isso ainda para a gente, né? Como é que eu vou tornar esse tema de pesquisa menos estranho para quem escuta ele pela primeira vez, né? Eu acho que não tem como falar sobre satanismo, sobre se auto-intitular satanista e o que é o satânico, sem se perguntar, né? O que é Satã, o que é o satânico, e como que isso é uma construção histórica também. Então, as características físicas, as funções sociais de Satã e as suas características morais, elas também vão sendo historicamente modificadas. No meio da minha pesquisa, eu estava me deparando com muitos documentários, muitos filmes que vão remeter a esse tema, que é satanismo, década de 70, Estados Unidos. Um deles que eu cruzei caminho foi esse chamado Witchcraft 17, ou Bruxaria nos anos 70. E daí eu coloquei aqui para vocês 2 panfletos de divulgação dele. O panfleto à direita, vocês vão encontrar o Anton LaVey, folheando o caderno de jornais dele, com todas as reportagens que saiu com a cara dele no período, com o rosto, desculpa. E ao lado, a gente vai ter um outro banner de divulgação que vai colocar pessoas vestidas com trajes clássicos da Umbanda e do Candomblé, roupas brancas, o batuque, e de novo ali a gente vê embaixo, bruxaria nos anos 70. A tradução bem breve ali do que está escrito com a mulher segurando a caveira é o seguinte: a chocante realidade sobre a bruxaria é que ela existe hoje em nossas cidades e em nossos subúrbios. Esse documentário em específico vai trazer várias entrevistas com vários membros de grupos religiosos diferentes. Então, vai ter gente da bruxaria moderna, da Wicca, do satanismo e de religiões de matriz africana. E daí eu escrevi um pequeno trecho sobre ele na minha tese que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E eu vou descrever uma das cenas dele. Então, acompanhando ali no slide. Imediatamente após a descrição de um ritual na qual mulheres deitam-se nuas para Satã, a música muda abruptamente na transição das sequências no documentário. A voz de Maria da Penha, em Saudade, acompanha cenas que mostram pessoas na Bahia, em trajes brancos características da Umbanda e do Candomblé. As suas práticas são descritas como brutais, são associadas à magia negra e ao ocultismo. Essa não foi a única vez que o satanismo na mídia do país foi abordado sob uma ótica preconceituosa e que reforça medos sociais e religiosamente orientados. Em outro filme, que se chama Satan War, dirigido pelo Bart LaRue, enquanto um grupo de pessoas negras toca tambores e uma pessoa vestida de branco se movimenta no centro do círculo, o narrador explica que o voodoo é uma das mais antigas formas de adoração aos espíritos, certamente a mais secreta e a menos compreendida das crenças satânicas. Muita mídia da década de 70 vai estar tratando de uma forma muito homogeneizante várias práticas religiosas diferentes, denominando aquilo como satânico. Desde religião de matriz africana, voodoo, bruxaria, satanismo, magia, ela é abordada sem considerar a particularidade de cada prática e muito menos a heterogeneidade interna de cada uma delas. Isso está em profunda sincronia com a trajetória das crenças e religiões nos Estados Unidos,
porque desde o início lá da colonização deles, eles têm uma percepção sobre o satânico, sobre o satanismo, sobre Satã, que vem junto com os povos que estão ali fazendo a colonização, desde protestantes, cristãos, a pluralidade religiosa ali é muito grande também. E esses povos que vão ter contato com populações indígenas vão estar vendo as populações, inclusive, com os olhos daquele que é o outro, daquele que é o satânico, e que está impedindo o desenvolvimento da nação. Satã, então, é muitas vezes usado para falar sobre essa alteridade, sobre o outro, sobre um inimigo político que deve ser temido. Um inimigo que personifica medos específicos de uma classe social, de um grupo religioso, que pode, inclusive, Satã pode, inclusive, desempenhar essa função de eximir um grupo da responsabilidade das violências cometidas em relação a um outro, que é muito melhor, muito mais fácil culpar Satã do que assumir a própria responsabilidade. Isso vários autores também vão colocar o dedo na ferida, um deles é o Felipe Almon, nesse livro que é O Diabo, que foi traduzido para o português há pouquíssimo tempo atrás. Então, uma das coisas que eu estou trazendo aqui hoje são essas historicidades das características de Satã, tanto morais quanto físicas, e isso vai estar aparecendo no cinema atual, isso vai estar sendo utilizado com diferentes objetivos políticos e sociais, e ajuda a gente a entender como que satanismo, enquanto uma religião autodeclarada, pode existir, porque se Satã é um símbolo de medo, como é que eu vou me identificar com ele? Qual que é o processo histórico que permite que Satã seja um símbolo de identificação e não somente de medo, né? Então, o que eu estou trazendo hoje eu sei que às vezes é bastante coisa, né? Mas ajuda a gente a perceber a polissemia de significados de Satã. Ele pode ser tanto usado com o intuito de acusar alguém de satanismo, acusar alguém de praticar o mal, como também é um conceito apreendido pelo satanismo autodeclarado para exprimir uma identificação com Satã, com esse arquétipo da rebelião, que não necessariamente significa o mal cristão. E o satanismo, ele vai... em 1970, ele se institucionaliza em 60 e em 70 ele se expande. Durante esse período, os Estados Unidos está passando por muita coisa, mas assim, é muita coisa. A década de 60 nos Estados Unidos ela é marcada por um clima de contracultura, por um clima de esperança, porque eles passaram por 2 guerras, a economia dos Estados Unidos estava bombando, empregos, existia uma melhoria da qualidade de vida, majoritariamente da classe média branca, né? E isso vai levar ao desenvolvimento depois do movimento pelos direitos civis, Martin Luther King, Black Power, Black Panthers, mas enfim, que isso tudo vai começar a degringolar na década de 70. Então, se 60 é uma década com muita esperança, muita efervescência cultural, a década de 70 ela vai mostrar os limites do capitalismo, do liberalismo. Os Estados Unidos vai estar imerso numa crise política e econômica ferrenhas, e vai estar sendo colocado uma crise das instituições americanas, tanto o Estado, a igreja, quanto a família. Então, a gente vai ver um declínio do número de cristãos adeptos nos Estados Unidos. E para onde essa galera está indo? Para as outras formas de religião que estão sendo formadas, que a gente conhece como New Age, como o satanismo, a bruxaria moderna, a psicodelia, tudo isso faz circular crenças que não necessariamente estão num âmbito institucional organizadinho, tal qual o cristianismo. Elas vão estar circulando naquele período. Então, essa década de 70 vai estar produzindo muito filme de terror, muito filme de horror, e eu olho para eles como objetos históricos, como fontes históricas, para eu observar medos sociais. É desse jeito que eu cheguei nesse tema de pesquisa, nesse recorte que é a década de 70. Então, o Satã pode ser cambiante entre um símbolo libertador ou de medo.
o Satã libertário pode ser tanto positivo quanto aterrorizantemente ameaçador aos valores sociais dominantes, ou ainda opressor para determinados grupos, em detrimento da liberdade de outros. Na década de 70, o satânico como algo a ser temido foi associado às mulheres, ao feminismo, à instabilidade política, à crise das instituições, questionamentos da contracultura, lutas sociais por igualdade racial, uso de psicodélicos, a estilos musicais, porque tudo isso na década de 60 causou profundas transformações na realidade estadunidense. E determinados grupos não ficaram muito felizes com isso. E não à toa a virada conservadora no final dos anos 70 para o início dos anos 80, nos Estados Unidos. Se a contracultura veio ali para destruir, entre muitas aspas, a família e esses modelos, teve muita gente que não ficou muito feliz com isso e nomeia esses grupos e essas transformações como algo satânico. Então, só para fazer uma retomada breve, então, o que eu estou fazendo aqui é sempre esse esforço de historicizar Satã e historicizar as fontes que eu entendo como os filmes de horror, né? Aqui hoje eu vou me focar no satanismo religioso, porque não vai dar para falar muito de filme, não. Senão eu vou segurar vocês para sempre. Mas só para, então, colocar isso, né, de novo. A imagem de Satã é uma construção histórica. Os atributos morais dele, as funções políticas também se transformam. Por exemplo, a imagem de Satã para uma compreensão bíblica mais antiga, ela não era muito bem definida. Então, a gente se volta para quem? Para os sátiros, pãs, górgonas, arpias, para a cultura do outro. E aquele outro não entende isso como satânico, mas vai ser apreendido como satânico para a formação dessa imagem que a gente tem de Satã. Satã também nem sempre foi esse antagonista principal de Deus. Na era... ele, muitas vezes, por exemplo, no livro de Jó, ele desempenha um papel divino de testar os fiéis. Então, ele está sob mando divino. Ele não é um opositor total a Deus. No século III, Satã começa a aparecer como esse anjo caído, e é na era cristã que ele surge como esse príncipe das trevas, a personificação do mal, o inimigo de Deus e todo o seu bem. Tem alguns livros que, para quem é interessado nesse assunto sobre a história do diabo, é interessante. Um deles é o do Robert Muchemblé, o outro é o que eu mostrei aqui, do Philippe Aumont. O Luther Link também ajuda bastante. Isso tudo eu vou deixar nas referências depois para quem tiver interesse. São livros até bastante fáceis de achar. E o Nogueira publicou um livro pela EDUSC, também sobre o imaginário do diabo. Então, todos os autores vão, novamente, falar sobre como que essas características são construídas, e eles notam que é em períodos de bastante crise que a imagem dele se desenvolve e se fortalece. Porque em determinados momentos da história, o diabo é motivo de riso. Não é à toa que ele se torna essa personificação do mal. É bastante lenta essa transformação. No século XIV, ele ganha essas asas pretas que a gente conhece, que estão muito presentes nos filmes de hoje. Ele, de novo, vai sofrer o impulso, essa formação do diabo com a descoberta / invasão de outros continentes. Então, as populações indígenas vão estar sendo lidas sobre a ótica do satânico. Conflitos religiosos vão fomentar essa figura do diabo de Satã, e ele vai estar muito presente na cultura europeia lá do século XV, impulsionando as demonologias e livros que falam sobre as hierarquias do inferno, que daí não existe só Satã, né? Tem toda uma hierarquia no inferno, uma hierarquia de demônios, o Belial, Pazuzu, e mais um monte de outros nomes que eu não vou lembrar agora. E agora eu vou dar um salto, porque é o seguinte, né? Essa imagem de Satã, ela vai prevalecer predominantemente como uma figura de medo até o século XIX. No século XIX, se transforma tanto Satã, e é aqui que rola uma transformação que permite que o satanismo moderno exista. Lembrem-se, século XIX, século XVIII, Revolução Francesa e a ascensão de valores iluministas, como a razão, o individualismo, o desenvolvimento das ciências, da ideia da separação entre igreja e Estado.
E isso, para alguns, significaria o fim da religião. Por quê? Porque religião, frente à ciência, é irracionalidade que deve ser combatida, é resquício que deve ser superado, são sobrevivências que devem ser superadas. Só que não. A religião permanece, ela não é uma sobrevivência, e a secularização, a partir desse momento onde a igreja e o Estado se desconectam até certo ponto, permite a pluralização das formas de crer, ela não vai acabar com a religião. E como é que fica a imagem de Satã e como é que fica Satã nesse negócio todo, né? A imagem dele continua, então, permeando o imaginário ocidental, mas ela deixa de ter preferência o dogma religioso e vai se ligar com movimentos intelectuais e culturais e sociais europeus do século XIX e XX, pluralizando as crenças em uma nova dinâmica histórica. Ou seja, Satã ele vai estar aparecendo na literatura, nos movimentos intelectuais, em outras formas de arte, não necessariamente com o cunho religioso que ele tinha antes, porque está transformado. Foi durante esse racional e científico século XVIII e XIX que um círculo de autores na literatura retoma a premissa do John Milton, do Anjo Caído, e propõe uma leitura radical de Satã positiva, a partir da premissa de que é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Então, enquanto a mitologia cristã bane Satã para o mal, o satanismo romântico, que se refere a esse grupo da literatura, reabilita esse anjo caído como uma forma positiva e de rebelião. Justamente quando a crença dele foi atenuada pelos valores iluministas. É aqui que a imagem de Satã se desloca exclusivamente do dogma religioso e passa a ser um símbolo de rebeldia, de liberdade, de anticlericalismo. Satã, um símbolo de anticlericalismo. Isso é uma coisa que permanece muito nos satanismos atuais. Ele passa a condensar essa contra-mitologia contra a igreja e o Estado. Ele se torna, pela primeira vez, um símbolo de identificação e não só de medo. Isso permite os satanismos lá da década de 60 falar que eles são autodeclarados e que existe uma identificação com a figura de Satã. Ele se torna símbolo de liberdade e de rebelião. E, novamente, esse símbolo de rebelião, de liberdade, ele vai estar aparecendo fora dos grupos satanistas atuais, ele vai estar aparecendo na mídia, ele não necessariamente, quando a gente vê um capeta um satã, um diabo nos filmes, ele significa um vilão. Ele, às vezes, tem uma coisa bacana ali que ele está falando, ele pode não ser fisicamente lá muito bonito, às vezes ele é, mas a ideia que a gente tem dele muda bastante. E isso está muito vinculado com essa transformação aqui no século XIX que eu estou narrando para vocês. E isso tudo, a gente está lá na Europa, né? E a gente vai chegar nos Estados Unidos. Essa ideia de Satã associada, inclusive, à razão e à ciência, como um símbolo de anticlericalismo, vai estar influenciando até mesmo a revolução nos Estados Unidos e a luta pela independência. É muito interessante. Isso eu vou estar falando a partir de um autor que se chama Scott Poole, que é o Satã na América, 2010. E ele vai falar, né, como que os Estados Unidos ele também tem essa tradição de denominar o inimigo interno ou externo como satânico. E isso vai aparecer de novo quando das primeiras eleições do país em 1800, entre o John Adams e o Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson, ele foi associado ao satânico. De acordo com o Timothy Dwight, argumentava que os republicanos a favor de Jefferson buscavam substituir a fé cristã pela fé na racionalidade. Mas o Jefferson não era um total oposto da religião. Ele só acreditava naquela ideia bastante do contexto anticlerical e era crítico à ortodoxia cristã. Mas ele era compreendido por alguns grupos como uma figura política perigosa infectada pelo ateísmo francês. Então, não é à toa, por exemplo, que a gente vê ali nessa imagem que eu trouxe, do The Providential Detection, que coloca o Thomas Jefferson ajoelhado no altar da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é sustentada por quê? Por um satã de pele escura que intenciona corromper o experimento estadunidense.
e a águia, um símbolo de Deus, tenta salvar a América do racionalismo satânico de Thomas Jefferson. Isso vai se repetir várias vezes, essa coisa de acusar o outro como satanista, seja por uma perspectiva de Satã associada à razão ou Satã associado à superstição e irracionalidade de uma suposta religião. O sul escravista, por exemplo, considerava o norte abolicionista como um aliado de Satã e compreendia a guerra civil como uma luta contra o mal satânico. E da mesma forma, o norte também considerava as influências satânicas de seus inimigos. Então, estão vendo o jogo que acontece? E esse jogo a gente consegue enxergar, inclusive, para casos mais recentes e que nos tocam mais aqui no Brasil. Mas então é no século XIX que os autores vão falar muito sobre essa transformação do satanismo enquanto identificação e acusação. O satanismo de atribuição e de identificação. Atribuir o satanismo a alguém quer dizer acusar. Então, ele geralmente é dito da parte de fora de um grupo. Não é aquela pessoa que está se auto-intitulando satanista, é você que está acusando alguém de satanismo. E é no século XIX que é possível que alguém se identifique com Satã e depois lá fale sobre um satanismo autodeclarado. Então, Satã já não é mais exclusivamente a personificação do mal. Só que, de novo, né, essas perspectivas coexistem. Não é porque agora ele não é exclusivamente uma figura do mal que ele, né, nunca mais vai ser associado ao mal. Muito pelo contrário, né, essas perspectivas coexistem e se sobrepõem atualmente. Eu elenquei aqui alguns nomes bastante conhecidos, assim, para quem se interessa um pouquinho por ocultismo, terror e afins, desses caras da literatura do século XIX que fala de Satã de uma forma mais positiva. Um deles é o Percy Shelley, que era o companheiro da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. O Lord Byron é bastante conhecido, o Alphonse Louis Constant, que mais conhecido ainda como Eliphas Levi, ele lê Satã de uma forma que não é exclusivamente pertencente ao mal, e essa figura, e ele é a quem é atribuída essa figura do Baphomet, que não é Satã. Na verdade, o Baphomet não é Satã, não é o diabo, não é Lúcifer, ele é a imagem do Uno, de acordo com Eliphas Levi, ou alguma coisa parecida. Inclusive, o Eliphas Levi diferencia diabo, Satã, Lúcifer, todos eles têm uma função diferente ali no cosmos que ele está, no cosmos para ele. E essa ideia dele vai estar influenciando o ocultismo de uma forma bastante enfática. O Blavatsky, já nos Estados Unidos, também vai estar falando de um Satã de forma mais positiva, o Aleister Crowley também, e toda essa bibliografia ali, essa galera vai estar influenciando a formação do satanismo moderno nos Estados Unidos. E detalhe, né, eu gostaria que vocês observassem esses nomes aqui, detalhe que só tem uma mulher, guarda essa informação. A quem essa liberdade de Satã é destinada, e quem tem acesso a esse tipo de conhecimento, quem produz isso daí, né? A galera do ocultismo é elitista e majoritariamente masculina. E isso vai também influenciar a formação do satanismo moderno e as ideias que vão estar presentes. Então, quem é Satã? Anton LaVey, lá em 66, quando ele funda a Igreja de Satã. Ele também fala desse herói que é Satã. Nos rituais satânicos de 72, ele fala que estamos vivendo um daqueles momentos únicos na história que o vilão se torna herói. O oposto se torna desejável. Portanto, essa se torna a era de Satã. Eu coloquei bem propositalmente essas fotos aqui que vocês estão vendo dele com chifrinhos, porque a institucionalização do satanismo, ela tem muito de blasfêmia, tem muito de tirar sarro da religião e dos medos que constituem o cristianismo. Então, o chifrinho pequeno é zoação mesmo, é blasfêmia. As coisas invertidas, né, o pentagrama invertido, tudo isso tem um significado religioso, mas também diz respeito a essa diatribe cristã contra o cristianismo que o Anton LaVey está empregando lá em 1960. Então, ele vai citar o pessoal do ocultismo, como Eliphas Levi, e vai retomar Satã como o adversário, o opositor, o acusador, que representa a oposição a todas as religiões que servem para frustrar e condenar o homem
por seus instintos naturais. Lúcifer também é invocado nos rituais satânicos indicados por LaVey como o portador da luz, esclarecimento, o Hada, a estrela da manhã, o leste. Então, vejam como aquele Satã que é iluminação, conhecimento lá do século XIX, ele está presente aqui em 1969, com o LaVey também. Mas aquele 19 não é Estados Unidos em 1960, e a apreensão do LaVey disso tudo para formar o satanismo moderno ela é bastante problemática e tem certos limites, muitos limites. Porque, assim, ao mesmo tempo que ele enfatiza essa liberdade do indivíduo, igual eu estava falando para vocês, essa liberdade não é para todo mundo, não. Ele dialoga com essa revolução ocidental, mas ele também vai fazer um amálgama disso com ideias provenientes do darwinismo social, uma leitura do Nietzsche, do Arthur Remon, que caminham em direção a uma visão elitista, anti-igualitária e de hierarquia social, que inclusive encontrava semelhanças com o neonazismo e com a direita política do momento. E esse tom social darwinista de extrema-direita vai se fortificar em vários grupos posteriores, como a ONA, por exemplo, que é um grupo bem pequeno, a Ordem dos Nove Ângulos. E isso ficava claro, essa tentativa de associação do LaVey com o neonazismo, ela já estava presente lá em 1970. Ele tentou criar conexões com um partido, com esse National Renaissance Party, aqui de baixo, que é um partido neonazista estadunidense fundado pelo James Madison, só que daí quando esse neonazista encontrou o LaVey e achava que ele podia se tornar um aliado, ele conheceu esse Papa de Satã em Nova York e descobriu as origens judaicas do Anton LaVey, e daí não tem como, né? O LaVey com origem judaica vai tentando se associar com o neonazista, o negócio vai ficar difícil. Mas os grupos posteriores, em alguns casos, eles vão estar fortificando essa visão neonazista de extrema-direita em vários grupos. Um dos exemplos desses indícios lá em 1970 é a própria epígrafe dos rituais satânicos de 72, que é atribuída ao Herbert Spencer, Darwinismo Social. Coloquei esse símbolo do sol negro aqui no cantinho, porque esses dias atrás eu estava pesquisando sobre um dessas pessoas que se auto-intitulam satanistas, e era uma pessoa mesmo, ela não participava de grupo nenhum. E daí eu olhei essa imagem assim, e esse símbolo neonazista estava atrás dele, dessa pessoa que se auto-intitula satanista. Então, as informações, os símbolos, eles começam a se juntar. E essa ideia dessa ideia elitista de que o satanismo não é algo para todos, já tem precedentes no ocultismo. Quem é que está produzindo esse conhecimento? Majoritariamente homens de classe alta, e essa ideia de estratificação social, ela vai estar bastante presente até mesmo na visão do Anton LaVey a respeito das mulheres. Então, tenham em mente que o satanismo do Anton LaVey, ele não está afim de converter o mundo todo para o satanismo. Não tem a menor pretensão, porque ele está percebendo a sociedade como estratificada e como hierarquizada, e essa hierarquia deve ser mantida, porque existem pessoas, na visão dele, mais fortes e mais fracas. As fortes devem governar e as fracas devem servir. Então, bastante complicado, e é uma ordem que ele está disposto a batalhar por ela. O satanismo, ele parte dessa ideia de que assim é a natureza, né? A ideia darwinista social é uma percepção cultural, né? É uma percepção da ciência que está ali sendo usada para justificar hierarquias sociais e desigualdades. Então, o Anton LaVey vai estar bebendo dessa mesma fonte. E é muito interessante o jeito que ele fala sobre as mulheres para dar esse vínculo, né? Então,
para ele, quando o Anton LaVey começa a falar muito começa a fundar a igreja dele, começa a ganhar visibilidade midiática em 1970, o que acontece é o seguinte, começam muito a associar ele com as coisas da contracultura. Porque certeza, né, ele deve estar ali no espectro da esquerda política, deve estar ali de mãos dadas com a contracultura. Só que daí, conforme foram se aproximando das falas dele, viram que não era bem assim, e essas aproximações, elas tinham um fundamento, porque realmente tinha relação, só que elas também tinham um limite. O feminismo, por exemplo, é interessante, porque o Anton LaVey ele vai criticar a associação do demoníaco às mulheres, essa coisa que deve ser temida. Mas, ao mesmo tempo, ele vai estar colocando mulheres em altares e vai estar dando um significado positivo a essas associações bastante misóginas, como a ideia de que a mulher é receptora natural e o homem é o ativo e a mulher é o passivo. Então, ele vai estar aplicando isso também nos escritos dele, junto com toda essa ideia de estratificação social. Ao mesmo tempo, ele critica as associações da mulher ao demoníaco e, ao mesmo tempo, ele consegue ser misógino. E ele se declara um misógino. Ele está citado desse jeitinho aqui na Bruxa Satânica, que é um livro que ele escreve exclusivamente para mulheres, olha só. E ele fala sobre mulheres mais masculinas e mulheres mais femininas, só que ele vai estar essencializando tudo isso e vai estar falando que, em última instância, as mulheres são receptoras passivas naturais. Então, só para, né, dar esse é o slide do problema do satanismo, né? Porque, meu Deus. E daí aqui, um pouquinho das múltiplas referências que ele vai estar tendo. Ele vai ter influência ali do Lovecraft, do pessoal do H.G. Wells, que é da ficção científica, o Kenneth Anger da área do cinema, o Nietzsche, que eu falei para vocês, Eliphas Levi, galera do ocultismo, e tudo isso vai se encontrar ali na Church of Satan, e inclusive ele vai pegar trecho inteiro do livro dos outros e adaptar para a religião dele. Então, beleza, a gente viu aí todos os problemas do satanismo agora. Década de 60, ele é formado, década de 70, isso se expande. A Igreja de Satã ela vai fundar sedes ao longo do país na década de 70, e 75 em diante vai ter uma crise na igreja, tanto por questões, eu acredito que políticas, como também de entendimento do que é Satã. Peraí, Satã é uma realidade ou ele é um símbolo? Ele vai estar sendo venerado porque Satã existe de fato, ou porque ele é um símbolo, uma metáfora para essa rebelião? Os grupos vão discordar, a Igreja de Satã vai passar por uma crise, e essas sedes no decorrer do país, elas vão criar, às vezes, grupos dissidentes desconectados já da Igreja de Satã e vão fundar os seus grupos independentes. E vão pluralizar essas formas de satanismo, teístas, não teístas, e daí sim, com diferentes posicionamentos políticos, alguns mais próximos da esquerda, outros mais próximos da direita política, da extrema direita. O ápice para mim foi quando eu estava lendo o Massimo Introvini, que é um autor que estuda satanismo, e daí ele ia falar da ordem do caminho da mão esquerda. Daí Daí a segunda linha estava falando assim, é um grupo de extrema direita. Eu falei, que? Isso lá na década de 90, né? Então, uma bagunça. Fiz um mapa tentando entender isso daqui e continua surgindo grupos atualmente. É uma loucura. Mas a questão então, hoje, quando a gente fala de satanismo, é satanismo no plural, assim como qualquer outra prática religiosa. Ele tem essa historicidade que é bastante complicada e é bastante contraditória em até determinado ponto. Hoje, quando a gente vê o uso de Satã, tanto dentro quanto fora de grupos satanistas autodeclarados, a imagem dele é bastante plural. Eu estou sem acesso ao chat, eu só escutei o barulhinho. Mas, em 1990, então, a gente tem a internet e esse impulso para o satanismo online. Então, eu, Rafaela, aqui do Brasil, posso pertencer a um grupo satanista dos Estados Unidos ou da Europa. Isso vai impulsionar também os grupos religiosos.
e vai, inclusive, impulsionar os estudos sobre satanismo, porque satanismo é um conceito que ele é introduzido no mundo acadêmico a partir de 1980. Em 60 e 70, quem se dedicava a ele para tentar entender esses novos movimentos religiosos era a sociologia do momento. Então, ele estava sendo lido sobre os conceitos de seita, de oculto, de culto e de seita. E é em 80 que vai se formar esse objeto mais delimitado que é satanismo, quando os Estados Unidos passa pelo chamado pânico satânico, que é quando várias acusações chegam à Corte dos Estados Unidos, ao sistema judiciário, e as pessoas estavam acusando umas às outras de matar crianças em rituais satânicos e oferecer elas para Satã, e sem fundamento, sem base alguma. E daí toda a sociedade estadunidense começou a associar a morte de gado em tal lugar como um crime satânico, porque a pele do gado, os ossos do gado, eles usam para rituais satânicos. Nada disso tinha fundamento. E daí eu trouxe para vocês algumas fotos aqui de um show, de um programa de TV do Geraldo Rivera, que é o Devil Worship. E a gente vai ter na TV americana, né, na TV dos Estados Unidos, no mesmo programa vai aparecer o Ozzy Osbourne, o fundador do Templo de Sete, que é uma dissidência da Church of Satan, e a filha do Anton LaVey no mesmo programa. Quando eu olhei isso no YouTube, eu falei, mas não é possível. O Ozzy Osbourne no mesmo programa de TV que a filha do Anton LaVey. Então, o impulso acadêmico da década de 80 foi para diferenciar o que é o satanismo autodeclarado e o que é o medo de Satã que estava sendo expresso socialmente. E daí surgem várias formas de se conceituar satanismo. E eu vou falar aqui algumas delas, só que elas também têm bastante problemas, porque assim como qualquer classificação acadêmica, quando a gente faz, ela é um recorte da realidade, e é bem difícil. Mas é interessante sempre fazer, porque para um tema de pesquisa que é bastante mal visto, tal qual o satanismo, é importante ter na língua, assim, bonitinho, quando alguém perguntar, mas por que você está pesquisando isso daí? Poxa, é conceito, né? E está aqui em tal autor, e assim por diante. Então, tudo isso é produzido majoritariamente dos anos 2000 para frente. Satanismo racionalista usa Satã como um símbolo. Ele é não teísta, então ele não é venerar Satã. O satanismo esotérico, para o Peterson, significa Satã como força metafísica. Então, Satã existe. E ele se hibridiza ali com o budismo e com outras religiões. O satanismo reativo é a celebração do diabo cristão e essa luta contra a ordem. O Máximo Introvini vai falar do satanismo folk, racionalista e ocultista. Daí o Benjamin Olson, para tentar explicar o satanismo lá no Reino Unido e Escandinávia, em 1980 e 90, vai falar do satanismo anticósmico e do satanismo caótico gnóstico. Eu nem tentei explicar o que é o caótico gnóstico, porque para mim ficou uma bagunça também. Mas o anticósmico é mais ou menos assim, ele se fixa na morte. Ele condena a fisicalidade. Então, o anticósmico é no sentido de que o caótico é livre e associado a Satã. Então, tudo que está aqui é corrompido nessa visão deles, mais ou menos, de forma bastante rasa. O George Sieg vai falar do satanismo progressista, da tradição sinistra. E só para vocês aqui terem uma noção dessas tentativas de conceitualização do que é satanismo, e cada uma delas vai ter potencialidades e limites. Ajuda a fundar esse campo de pesquisa que até então não era muito organizado, o satanismo não sequer era um objeto de pesquisa válido, mas como a gente bem viu, ele era uma força, um fenômeno bastante atuante nos Estados Unidos. Ele precisa de um campo específico de pesquisa para tentar entender isso dali. Então, é importante nesse sentido. E os autores estão muito cientes dos limites das conceituações deles. E essas definições são insuficientes, as fronteiras se adequam às transformações e desenvolvimentos históricos. Por exemplo, ali eles estão definindo as formas de satanismo. Às vezes o grupo está podendo dialogar com mais de uma conceituação ao mesmo tempo,
porque o grupo não está interessado no conceito que o autor está criando a respeito dele. O grupo se movimenta de uma outra forma. Então, no início da Church of Satan, não era muito claro se Satã era metáfora, se ele era realidade. Então, às vezes ele é invocado nos rituais satânicos, às vezes ele é um símbolo e uma metáfora, só para, né, citar alguns limites desses conceitos. Um pouquinho sobre grupos satanistas atuais. Church of Satan existe? Existe. Tem Facebook, Twitter, site oficial, Instagram, YouTube, tem tudo ali. Tem vários documentos, eles têm o site oficial deles também bonitinho. Uma das dissidências é o Templo de Sete. Aí é já mais difícil de conseguir documentação deles. Eles têm um site oficial, só que não é muito aberto. Se a Church of Satan já é elitista e bastante fechada em si, o Templo de Sete é mais ainda. Daí aqui eu queria citar também o Templo de Satã, de 2013, que daí ele é tipo ele é uma pedra fora da curva, assim, totalmente, porque enquanto a Church of Satan, o Templo de Sete, eles ainda estão muito vinculados a esse social-darwinismo bastante problemático que eu estava falando para vocês, eles tentam se dissociar disso. Eles vão estar falando sobre direitos reprodutivos atualmente, direito ao aborto, eles vão estar falando, tem vários satanistas gays que estão entrando no grupo, é parte do LGBTQIA+, eles vão estar se direcionando a outras pautas sociais e políticas que o satanismo autodeclarado estava se esquivando tinha algum bom tempo. Então, eles vão na contramão dessa ideia social darwinista de hierarquia social. Eles falam muito sobre liberdade religiosa nos Estados Unidos, e um dos documentários, o documentário deles, que ficou bastante conhecido nos últimos anos e que eu acho que tornou visível a temática mesmo, saiu em 2019, que é o Hail Satan, e daí, novamente, né, gente, notem a imagem ali, a estátua da liberdade, com chifres de Satã. Então, novamente, aquele Satã do século XIX, símbolo de liberdade, conhecimento, rebeldia, vai estar aqui. E nas entrevistas do porta-voz, o Lucian Greaves, quando ele fala sobre o grupo, ele vai estar citando diretamente o John Milton. Ele não está passando mais por alguns caminhos sinuosos, ele vai retinho lá no John Milton, ele vai pegar aquela ideia de rebelião contra a autoridade arbitrária. Esse é um dos documentários que saiu recentemente, no mesmo ano saiu de novo ali um sobre a Church of Satan. Então, alguns autores que estudam o diabo falam que o satanismo romântico, essa ideia de Satã não perdurou, não tem muita validade acadêmica. O Robert Muschenbler, que é um autor fantástico que fala sobre a história do diabo, quando ele chega para falar de satanismo, ele escorrega, porque ele fala assim, daí esse sou eu falando, no caso. Destacando a pluralidade de satanismo e as diversas formas com que tais grupos se aproximam de Satã, a gente pode questionar a afirmação do Muschenbler para a qual a visão romântica não terá longa prosperidade, mesmo alimentando fantasias de total libertação entre os membros das seitas satanistas. Então, não é religião satanista, é seita. É um objeto de menor importância social para ser pesquisado. Pega a ideia. E daí o Luther Link também vai falar: o balde sabático não só influenciou filmes com temas satânicos, mas também se transformou em imagem de culto para espiritualistas alienados, membros de conjuntos de rock, serial killers. É uma história fora de nossa área de interesse. Novamente, inferiorização de um objeto de pesquisa. E como a gente está falando aqui, e eu até coloco imagens bastante diferentes uma da outra, uma ali vai estar com o símbolo neonazista escrito embaixo Adolf Hitler, enquanto o outro se coloca como um antifascista satânico, uma ação satânica antifascista, nessa onda do antifascismo que estava aqui no Brasil também, que se proliferou lá nos Estados Unidos. Frente a todas essas fontes, desde o cinema, desde escritos e tudo mais, isso só coloca para a gente a importância de estudar
isso, estudar a pluralidade religiosa, porque denominar um grupo de seita, denominar um grupo como inferior e assim por diante, da perspectiva acadêmica, não acrescenta e não ajuda a entender a relação entre história e política, por que aquele grupo está falando tal coisa, da onde que surgem essas ideias. Então, estudar isso por perspectiva histórica ajuda a deixar o negócio um pouquinho mais profundo, né? E a compreender a nossa própria realidade, que é permeada, então, por esses debates religiosos, culturais, sociais, políticos, ajuda a entender colonização do nosso país, porque os povos indígenas, eles eram lidos sob a ótica do satânico e essa necessidade de conversão, e fala sobre os entrelaçamentos entre política e religião que a gente vê atualmente. Então, fora tudo isso, ajuda também a desenvolver essa postura crítica frente às várias mídias que a gente consome, desde TikTok, filme, série, Instagram, propaganda, porque é um tema que está também aparecendo em várias outras fontes. Então, pensar isso de uma outra forma e para além dos estereótipos ajuda a adquirir essa postura crítica. Quando a gente nota um grupo denominando o outro como satânico, daí a gente, qual que é o interesse político nisso? Por que uma pessoa está interessada em denominar a outra como satânica? Até que ponto isso é possível, é certo, e até que ponto não? Qual é o limite de toda essa classificação? E daí aqui eu coloquei alguns exemplos de imagens atuais, assim, que me vêm sempre de Satã, desde associações com extrema-direita até outras com esquerda política. Tem até um Satã esmaga o fascismo. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha falado menos rápido do que eu imagino que eu tenha falado, e eu estou aberta para perguntas e para conversa com vocês. Muito obrigada, professora Rafaela. Muito bom te ouvir. Eu fiquei encantada. Muitas coisas para pensar. O que mais me interessa realmente é essa questão das disputas, né? Não, o satanismo é da direita, não, o satanismo é da esquerda. Não, não é possível determinar que todas as pessoas relacionadas a essa religiosidade ou essa prática vão ter, né, determinada postura política ou determinado posicionamento, né, institucionalizado e que se relaciona à política. Então, achei muito interessante. Gostaria de abrir aqui para as perguntas, os comentários, e eu também já vou deixar o meu, Rafa. Normalmente a gente vai fazendo de um em um, porque não são tantos participantes, mas se a gente vê que o tempo estiver muito apertado, aí a gente faz de rodadas. Eu já vou deixar, né, a minha questão, que se possível, eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais, professora, sobre essa questão do satanismo relacionado ao gênero, principalmente se você pensou como as representações relacionadas às práticas satânicas se modificaram ou não ao longo das últimas décadas e como isso se relaciona a essas disputas de não hierarquização de gênero, né? As lutas feministas pela não satanização do corpo da mulher, do desejo da mulher, enfim. E passo agora para o professor Augusto. Professora Rafaela, muito obrigado pela exposição, pela palavra e pelo esse conjunto de elementos que eu acho muito interessante, também de interesse pessoal, pensando no cinema, na música. Eu sou da filosofia, né, mas pelo menos nessa parte da história, e elementos que tentam somar diversos aspectos da cultura pop, eu sou fascinado, por exemplo, pela década de 60. E eu acho interessante um comentário que eu queria fazer também estabelecer uma questão em nível também cultural. Se a gente pensar, por exemplo, no Satã, em suas diversas, digamos assim, formas de conceituar, se nós temos a possibilidade de pegar Satã como um conceito e tentar analisar, ramificar, fragmentar ele, se de um lado a gente tem esse conceito moral digamos assim, da perversão, do mal, digamos assim, nós também podemos ter também uma concepção até metafísica como Satã, como um não lugar, né? Ou uma questão de erro ou de desajuste. E não à toa, por exemplo, que produções, se eu não me engano, a família Addams
representando aquela família hispânica católica, e frente aos olhos de uma nação como os Estados Unidos sendo protestante, aquilo é tudo estranho, excêntrico e reduzido ao macabro, para não dizer, para talvez nas últimas consequências ser reduzido a quase um satânico, né? Refere-se a esse diferencial, esse diferente, esse excêntrico como não lugar, né? Como o desajuste. E eu não sei se não à toa que durante o período, por exemplo, das 13 colônias, eu não sei se estou falando alguma coisa errada, professora, se sendo filmes da década de 60, 70, até nos dias de hoje, sempre tem aquela arquitetura vitoriana da costa leste, que é justamente nessa porção do território, e nesse período em que a nação ainda não tem uma identidade, em que você tem também as crises de identidade. Eu não sei se faz sentido também essa leitura de estabelecer essa coisa do período, né, da colonização, como um arquétipo, como uma imagem para os filmes de terror ou outras coisas, que faz a gente pensar nesse ideário do terror americano, né, do imaginário do terror americano. E passando para o âmbito político, se por um lado no período da década de 60, 70 nós temos, por exemplo, o da década de 80, né, aquele medo do satânico, né, com o programa do Geraldo Rivera, a gente tem hoje, por exemplo, a associação, por exemplo, o fenômeno do QAnon, que tende a associar o satanismo com tráfico de crianças. Então, hoje nós temos um medo atualizado do satânico, digamos assim, embora nós temos, como a senhora apontou a partir dos documentários, parece que a gente está revivendo. Se por um lado a gente vê, por exemplo, séries como Stranger Things, que parece um revival da década de 80, uma das coisas que parece ser o revival da década de 80 é esse medo do satânico, esse espírito conservador, né? Esse é o comentário que eu queria deixar, professora. A pergunta é se durante a pesquisa da senhora, a senhora desembocou na música, pensando, por exemplo, não só no movimento de contracultura da década de 60, mas, por exemplo, a grupos musicais como o black metal. Pelo menos essa é a questão. Desculpa o comentário longo. Agora eu respondo ou espero as pessoas? Outras perguntas? Respondo, tá? Eu vou comentar o comentário. Acho que pode ir respondendo, Rafa, enquanto a gente vai pensando junto, as pessoas vão elaborando também as próximas questões. Tranquilo, só comentário. Eu adoraria ter a calma da Laís para falar, porque ela fala tudo tão bonitinho e eu me atropelo inteira. Eu falo, meu Deus do céu. Mas enfim, né? E vocês falam bonitinho e eu vou meio na contramão. Mas começando pelo Satã, Black Metal e afins, esse livro é muito conhecido, que é Lords do Caos, né? A história sangrenta do Black Metal, do metal satânico underground, porque eu cheguei a tocar nesse assunto pouquíssimo em nota de rodapé, porque senão tese vira um negócio. Mas eu acabei me dedicando um pouquinho mais a isso também, porque as pessoas perguntam muito em palestra e tal, e eu queria ter uma resposta mais decente. Então, o Anton LaVey, lá na década de 60, ele lançou LP também, e ele vai influenciar diretamente os grupos do black metal posterior, que daí vão estar associados de novo àquela ideia elitista, social darwinista, bastante complicada, somos superiores aos outros, e é isso daí. Então, desde as letras vão estar sendo associadas a isso, até as capas dos álbuns, bastante, algumas referências ao neonazismo. Então, tem algumas bandas que eu citei ali, mas foi bem breve, porque senão não ia ter como. Tem autores que estão publicando artigos sobre isso de forma bem específica, capítulos inteiros de livro do pessoal que estuda satanismo faz um tempo. Se depois tu quiser alguma indicação, eu tenho várias, assim, porque fora esse livro, porque esse daqui é até bastante não acadêmico, é uma leitura bastante tranquila de se fazer. Mas daí, se tu quer o peso da academia, tem também, não tem problema. Mas comentando o comentário, né, sobre essa questão do Satã como não lugar e da questão da colonização dos Estados Unidos, tem o Luther Link chama o livro dele de Satã, quer dizer, Diabo, uma máscara sem rosto, que justamente ele vai ter muitos significados e é difícil de você falar, inclusive de traçar a história de Satã.
além de polissêmico, ele é não linear. Então, assim, por exemplo, o porta-voz do grupo satanista atual, ele vai reto lá no John Milton, mas daí o outro ele vai passar por toda a trajetória anterior ao John Milton, então ele é meio deslocado, ele não é muito linear, e é por isso que é muito difícil, inclusive, de entender a história do diabo. Às vezes eu fico extremamente confusa, porque tem hora que eu falo, não, agora eu entendi, esse autor aqui me explicou o que é o diabo, daí não, porque a tradição pictórica dele segue uma linha, a ideia moral dele não segue a mesma lógica que a característica física, e isso vai mudando muito. E isso tudo influencia a colonização dos Estados Unidos, toda aquela característica protestantismo também vai trazer o diabo, o cristianismo na colonização vai trazer o diabo. Tem um tópico da minha tese que eu estou tentando, meu Deus, meu orientador vai ficar maluco comigo, mas eu queria falar sobre essa pluralidade religiosa estadunidense desde o início da colonização, porque a Nova Inglaterra, ela dá essa impressão daqueles pais colonizadores que os Estados Unidos inteiro é protestante. Só que não mesmo. Tem lugares que vão ser mais tolerantes, tem lugares que não vão ser. E essa luta política pela nomeação do outro como satânico, ela vai variar bastante na história deles. Você vai ter o congregacionismo puritano, a gente vai ter o experimento sagrado dos Quaker, luterano, reformista, anabatista, mormonista, ocultista, e assim, só buraco abaixo. Isso desde a colonização. E é muito interessante que a década de 60 e 70, nos filmes que eu trabalho, ela vai trazer várias vezes, mas várias vezes mesmo, a construção de uma igreja bem no estilo da Nova Inglaterra. Só que essa igreja, conforme os valores dos Estados Unidos que estão em questionamento, ela não vai ser uma igreja bonita que vai sendo usada por protestantes ou cristãos. Não, ali é que naquela cidadezinha pequena do interior dos Estados Unidos, dentro daquela igrejinha esquecida lá no canto, que o satanista vai estar lá. É lá que o satanista vai se reunir, vai pintar as paredes de preto, e é lá nos confins dos Estados Unidos que eles vão se esconder. E isso fala muito sobre o sentimento político dos Estados Unidos na época e esse medo. Onde é que está o satânico? Ele está nas beiradas dos Estados Unidos. Ele está naquela galera que critica a igreja, que se passa por pessoas de bem. Isso tem também bastante. Então, fala muito sobre a descredibilidade das instituições religiosas estadunidenses que estão, em certa visão, em decadência. Tão decadentes que abrem margem para o satanismo se instaurar na sociedade. Isso vai ser muito presente nos filmes. E há personagens que se falam, a gente veio da Nova Inglaterra, vai estar lá. As igrejas vão estar lá. E esses filmes, majoritariamente, não vão acabar com um final feliz. Eles não vão acabar com o mal no final da narrativa. No final, Satã sobrevive, seja por meio de uma criança, seja por meio de uma pessoa, uma mulher cristã, criança, mulher cristã. Então, o Satã sempre consegue sobreviver no final da narrativa. E isso tem uma pegada que pode ser tanto conservadora quanto reacionária, porque se Satã sobrevive, se o mal sobrevive, ele também reafirma a necessidade de Deus. E é ali que reside o teor conservador, por exemplo, de um exorcista, né? Então, falando ali desse Satã como não lugar, da identidade americana, assim, né? Daí os protestantes achavam que ele estava na terra escolhida por Deus, que era inocente. E quem é contra essa inocência, quem tenta ferir o inimigo dessa inocência, é satânico. E isso vai se manifestar nos Estados Unidos, tanto em políticas internas quanto externas, né? Eu acho que e do QAnon, né? O tráfico de crianças. Quando essa coisa toda começou, eu falei, meu Deus, gente, parece os negócios que eu tô lendo. Que é isso? Sabe? E é igualzinho, meu Deus do céu. E daí não é à toa que algumas entrevistas, algumas falas hoje, pessoal falando, desde abril, coisas assim, né? Vão trazendo
imagens de revistas que circulavam na década de 60 e 70, que estava escrito lá na capa da revista, Deus está morto, renascimento do ocultismo. Isso está voltando a aparecer bastante hoje, né? E eu acho que eu vi aqui também nos comentários alguém comentando sobre um cara brasileiro com uma igreja satânica no TikTok. Eu coloquei a imagenzinha dele ali no final. Deus, fugiu o nome. É o Vic Vanilla, satanista, autodeclarado brasileiro, que vai estar comentando sobre todos esses rebuliços que acontecem assim, na nossa política atual, que envolvem alguma coisa sobre Satã. Ele está lá comentando, só que daí sempre a partir da perspectiva dele do que significa um satanismo, né? Então é aí que está a grande questão. Aí tinha a minha questão, Rafa. Aí depois a gente passa para o Rodrigo. Verdade, desculpa. Não vou deixar pular minha questão. Não, agora eu vou. O gênero, quando tu comenta sobre. Nossa, foi difícil fazer essa leitura dos filmes, porque machucou, sabia? Sabe quando você está lendo um tema e escrevendo sobre um negócio que te fere muito? Ai, que saco que foi assistir todos aqueles filmes com mulher sendo estuprada em sacrifício para Satã, né? É horrível, é horrível. E tem muito filme pornô que vai fazer aquilo. Então, meu computador e vírus, eu nos sites pornôs tentando assistir os filmes satanistas para tentar entender o que eles estão falando. É bem bacana. Daí, beleza, né? Várias mulheres sendo sacrificadas em altares para Satã metáfora para ver como é que eles pensavam o movimento feminista do período e todas essas revoluções a respeito do corpo da mulher e dos direitos, né? A mulher é satânica, onde já se viu. E o cinema de horror ele vai lidar com isso de formas diferentes em 1970 e agora. Por exemplo, essa questão de gênero aparece muito em Sabrina. Sabrina, a gente vai ter ali o Coven de Bruxas, que na primeira temporada tem uma veneração a Satã. Só que aquela veneração ela vai sendo questionada no decorrer da série. E ela vai vendo o quanto que Satã é uma figura opressora e não só de liberdade. Né? E então, isso envolve uma menina ali colocando inclusive assumindo o papel de anticristo, porque ela é filha do capeta, né? Depois tem essa história, mas representa ali uma virada e um questionamento de gênero que não estava tão presente no cinema antes. Para mim foi bastante interessante assistir um Coven de Bruxas que venera Satã, que tem esse vocabulário de Satã como liberdade, e depois vendo a Sabrina questionar isso e ver a hierarquia masculina que estava posta ali no grupo, ver como a questão de gênero estava muito presente, e eu imagino o quanto que isso deve ter influenciado um público mais recente, ou quem teve contato com outras representações de satanismo. Outro tópico que que é interessante de tocar no que diz respeito a representações de satanismo e gênero, é que em alguns filmes atuais a gente também tem essas violências colocadas de forma a se questionar. Então, ela não está ali para cumprir uma função de enfatizar um estereótipo, ela está ali na função de questionar ele. E daí a gente tem que ver se a câmera realmente estava falando isso, se não está muito focado no corpo feminino, se o bendito do cameraman não é um misógino também, e todas essas questões, né? Mas o impacto do horror, ele também tem essa função de questionar o social, né? O cinema de horror, ele tem essa potencialidade. E eu acredito que alguns filmes estão trazendo isso também. Muito obrigada, Rafa. O Júlio comentou aqui, né, no chat, são sempre mulheres e crianças que são possuídas nos filmes, colocados sempre no lugar da fragilidade. Agora o Rodrigo e, na sequência, o Jason. Ok, maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. Professora Rafaela, muito obrigado também por compartilhar o seu conhecimento conosco esta noite. E eu queria fazer duas perguntinhas. A primeira, o satanismo, então, como religião, ele surge, então, a partir ali com Anton LaVey, seria isso? E a segunda, talvez um pouco mais pessoal, se pudesse ser respondido, você é satanista?
Ah, não, eu ia. Cadê essa pergunta? Sempre acontece. Alguém tinha que perguntar, gente. Não sou satanista. Não rola um satanismo autodeclarado aqui, não sou. Se alguém me chamar de satanista, que daí já também acontece, né? Com certeza, sem a sombra de dúvida. E daí é o seguinte, sim, satanismo como religião, então só existe a partir de 1966. Antes disso, são grupos muito pequenos ou pessoas muito no seu própria produção literária ou artística falando de Satã de uma forma positiva. E eles são chamados de precursores, né? Os precursores do satanismo moderno que funda ali, que se desemboca na década de 60 com o Anton LaVey. Dá para perceber na fala que você não é satanista. Mas assim, agora eu falo sobre satanismo, neonazismo, porque isso pesa, sabe? Pesa bastante. Tinha muito receio até pouco tempo atrás de falar sobre isso, porque eu não queria, estereotipar mais uma vez o grupo e fortalecer ainda mais uma visão negativa, né? Só que, enquanto historiadora, eu tenho que falar das questões de forma histórica e não tem como fugir desse tema, né? Mas sim, daí agora não tem como. Obrigada, professora. Então, agora é o Geiso, mas eu só queria fazer uma pequena pergunta também. Enfim, essa relação das origens para nós historiadores e historiadoras é tão complexa. E se você puder comentar um pouquinho mais, professora, como foi para você conceituar isso na pesquisa? Porque a gente sempre está pensando rupturas, continuidades e descontinuidades. Então, você pensa o satanismo religioso a partir dessa institucionalização e dessa autodeclaração, porque antes talvez não tinha essa institucionalização, mas não havia essa autodeclaração, não havia essa disputa política em torno desse pertencimento. Exatamente. Não tinha esse debate a respeito essa disputa pelo espaço, né? Eu sou satanista, não, porque majoritariamente algo a se temer, mas é também uma perspectiva eu acho que lá da época da Wanda, quando ela estava numa das reuniões de laboratório, ela comentou o seguinte sobre como que era problemático quando ignorar a forma com que um grupo nomeia a si mesmo, né? Então, eu não posso sair nomeando o satanismo antes mesmo dele falar que existe, né? Então, se torna algo anacrônico. Eu até posso pegar ali, buscar da onde que provém essas ideias, da onde que isso surge, igual a gente estava fazendo esse exercício aqui agora, né? E se eu for tentar, eu até tentei ir nas origens. Meu, que cansativo, não dou conta. E assim, é interessante fazer esse retorno, porque ajudou muito eu a entender a amplitude do objeto e a profundidade, mas não entra na pesquisa escrita totalmente, vem aqui nas falas, vem aqui nas conversas, mas não vai estar muito presente na escrita da tese e de alguns artigos, porque senão fica impossível. Por exemplo, eu não posso fazer na minha tese uma retomada da história de Satã como um todo, porque senão vai dar outra tese, né? Então, foi essa volta às origens que a gente chama, foi bastante... É sempre doloroso fazer as escolhas de pesquisa, né? É sempre difícil saber o que a gente vai cortar, o que vai manter, mas quem dita isso, na maioria das vezes, é a pergunta que a gente está fazendo para o objeto, né? E é a fonte. A fonte, às vezes, grita na sua cara aquilo que tu precisa pesquisar. Por exemplo, essa questão de gênero, eu fugi no meu mestrado porque não tinha fôlego, mas agora não tinha escapatória, não tem como eu falar sobre isso sem falar de gênero. Então, para mim, essas rupturas, elas são bastante sofridas sempre para fazer. É sempre um corte em mim mesma também, é meio complicado. Obrigada, professora. Agora, passando ao Geiso. Desculpa, Geiso, que eu cortei sua fila. Fica à vontade, professora. Em primeiro lugar, né, parabéns, boa noite a todos, parabéns à professora Rafaela, e também quero dar parabéns ao grupo, né, porque isso mostra, de fato, a maturidade do grupo e a curiosidade do grupo em conhecer,
né, as religiões de forma muito ampla, né, porque quando a professora Laís divulgou, eu entendi, tipo, poxa, é um tema tão sensível culturalmente falando, né, as pessoas com tantos tabus, e disse, como é que vai ser a adesão disso? Será que o grupo vai estar lá de fato? E nós estamos aqui, né, como as pessoas que de costume estão também nos outros encontros, então isso prova de fato a maturidade e que o curso e o laboratório ele vem cumprindo seu objetivo de fazer com que nós deixemos o proselitismo e levemos para a academia, possamos levar para a academia aí, as ciências e, de fato, aí, o conhecimento. E quando a senhora falou, professora, sobre os tipos de satanismo, eu acabei não fazendo aqui o apontamento, mas pelo que eu entendi, a senhora falou de um tipo de satanismo onde as pessoas, elas... como é que eu posso... É como se fosse algo de revolta, né? Por que eu estou querendo dizer isso? No candomblé, né, o orixá Exu, ele foi sincretizado, né, com o diabo, né? E aí, com o tempo, à luz do conhecimento, né, a gente vem vendo que não existe, não faz sentido essa sincronização, né, de Exu com o diabo. Entretanto, né, hoje eu entendo que a religião e muita gente utiliza como forma de resistência até ao preconceito a manutenção da ideia de que Exu é o diabo, né? E tem músicas que trazem isso, essa coisa de Exu é o diabo. Em alguns lugares, em algumas casas de candomblé e de umbanda, as pessoas inclusive citam, né, como assim, o meu diabo, né? E não faz sentido essa associação. Então isso aí seria, na sua concepção, um tipo do satanismo de revolta, não sei, não é assim que fala, a senhora explicou aí, se a senhora quiser falar melhor, agradeço. Obrigado. Fantástica a sua pergunta, espinhosa, problema, tenho medo, mas não, para mim não é satanismo, é outra coisa, né? Eu acho que as pessoas que estão envolvidas em toda religião, né? Elas têm a sua própria historicidade. Então, a pessoa que fala sobre Exu e sobre o diabo, ela está inserida num contexto histórico e está em contato com outras formas de religião. E é interessante quando tu coloca sobre as músicas de Exu, sobre os pontos de Exu que falam sobre o diabo, nem sempre ele é visto com maus olhos, esse diabo. Talvez não seja o diabo cristão ali como um símbolo e uma personificação do mal. Talvez seja esse diabo que significa uma revolta, que significa uma oposição a essa visão preconceituosa sobre o que é o mal, essa visão dualista, né, que opõe bem e mal. Talvez esteja ali um pouquinho, né? Eu acho que eu me arrisco a falar sobre isso, mas eu não classificaria isso como satanismo. Poxa, perfeito, professor, exatamente como penso. Obrigado. De nada. Me chamou muita atenção também, professora, a hora que você falou sobre esse diabo não estar tão longe, esse diabo ele estar perto, nas mentes, nessas disputas, né, mentais, nessa negociação que pode acontecer ali o tempo todo, e o quanto todos os seres humanos estariam propensos a se verem nessas reproduções, né? E o quanto que isso pode nos ensinar sobre tantas coisas, né? Porque isso, essa prática de nomear o outro como problemático, o outro como difícil, o outro como o mal, né? Para além de uma questão política, de uma questão das relações humanas, também é uma prática histórica, né? De resistência a nós mesmos enquanto sujeitos, nos percebermos e percebermos também tudo que nos constitui, que não é só bom, né? Que não é só o mal como oposição do bem, mas como um todo que se integra e que se negocia e se reclassifica, né? Então, achei muito interessante isso também. E de perceber também, isso eu acho que foi, inclusive, a professora Wanda, que comentou um dia, que ela tem analisado, ela também trabalha bastante com cinema, ela tem analisado, principalmente nas séries, essas de Netflix, né, de HBO, que os personagens, eles são cada vez mais complexificados e não só inseridos no bem ou mal,
o mesmo personagem, ele começa, você identifica ele como mocinho, daqui a pouco já aparece uma outra versão dele, que aparece várias complexidades dele, que você já não quer se identificar tanto assim, e o quanto isso, eu acredito, né, pode ser um sintoma histórico, político, de uma sociedade que já tá rejeitando muito esses binarismos reducionistas. Não, pera lá, como que eu vou assistir uma série que é tão assim, né? Polos que não representam ninguém ali que eu conheço, nem eu mesma. Então, de perceber também como essas produções, né, como esses produtos culturais dialogam com essa nossa noção, né, de bem e mal e como isso vai se modificando, né? Tem hora que, bom, será que é só isso mesmo? Não, eu concordo plenamente, porque a gente é o consumidor desses produtos, né? Se não gera um tipo de identificação com a gente, ele não tem o porquê de existir, e ele não vai gerar lucro. Não vai gerar lucro, não vai ser consumido, ele vai flopar, vai ser cancelado, né? Então não vai acontecer. Mas eu acredito que várias séries, dá para observar isso. O cinema de horror, ele transita nisso daqui tem algum tempo. Eu acho que eu posso até falar de uma pedagogia do mal. Eu tenho um capítulo de livro escrito sobre isso, pedagogia do mal. Porque eu acho que essas inversões de valores que a gente estava comentando lá do século XIX, da ideia de Satã, ela também faz uma inversão para além da figura de Satã. Então, o que é possível aprender com o que é o mal, com a sombra, onde a gente não enxerga a luz, na penumbra. O que a gente consegue entender na penumbra? O cinema de horror, ele lida muito com isso porque ele coloca esse cenário gótico, às vezes, muitas vezes, como um cenário onde a gente aprende muita coisa. É possível de se aprender muito com o horror, com essa ausência de luz. É ali na penumbra que a gente tem contato com a gente mesmo. Não é à toa que vários filmes que trazem questões psicológicas mais profundas, vamos pegar ali Cisne Negro. Primeira coisa que me vem na cabeça, né? Em vários momentos daquele filme me passa uma sensação de cinema de horror, porque eu estou perturbada assistindo aquilo, eu estou extremamente angustiada e lida com uma parte da gente que é normalmente classificada como o mal, como algo que a gente deve ignorar, colocar aqui para o ladinho, porque a gente precisa seguir esse ideal moral, a gente precisa manter as nossas emoções controladas numa caixinha a todo tempo. Só que não é assim que a coisa funciona. E o cinema de horror lida com esses extravasamentos, né? Com o extravasamento da raiva, da violência, e isso gera uma reação do público que às vezes ignora o quanto que isso pode ser pedagógico, qual que é a mensagem metafórica, qual que é a alegoria que está ali presente no cinema de horror, o que o medo tem a nos ensinar, o que essas figuras entendidas do horror têm a nos ensinar. E isso tudo a gente aprende na penumbra. Eu estou lembrando do próprio Baudelaire, das flores do mal, as flores que brotam da árvore da ciência, que elas estão elas vêm de baixo para cima, é uma coisa que não vem aqui da luz, ela não vem de algo bonito, lindo, maravilhoso, elas vêm das sombras, as flores do mal do Baudelaire. Então é dali que ele está tirando um aprendizado, e não só dessa noção de bem que estava ali posta até então. Eu acho que muitas séries e filmes estão trazendo isso. O que a gente pode aprender nas sombras? Muito interessante. Eu sou bem neurotiquinha, viu? Eu tenho dificuldade de ver filmes de terror. Mas eu também, Então, eu sou uma coisa estranha, porque eu morro de medo, eu sonho, tenho pesadelo, daí eu fico enxergando coisa na penumbra, né? Mas eu tô assim, tipo, tá, mais um pouquinho. Tá enfrentando. Pessoal, mais alguém? A Juliana levantou a mão, aí acho que é a nossa última questão para a gente respeitar o tempo. Pode falar, Juliana. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Olá, professora, muito obrigada. Foi uma palestra muito legal, muito bacana. Em relação ao satanismo, é gritante que 90% das religiões são aí masculinizadas, por assim dizer.
sendo assim colocada a mulher, como já foi dito, como delicada, o suprassumo da delicadeza, coitadinha, é ali que eu vou, porque é ali que eu vou conseguir. A professora, na sua concepção, a professora acredita que, em todas elas, mas principalmente no satanismo, essa visão de que a mulher ela é o menos, é mais por medo de que talvez houvesse, tanto naquela época quanto hoje em dia, uma rebelião verdadeira, feminina, porque em número somos mais. Existem mais mulheres do que homens. A professora acredita que talvez essa colocação de que o feminino é menos, é mais delicado, é preciso ser tratado com um je ne sais quoi, mas seria intitulado isso para a sociedade, mas no fundo, as ramificações lá dentro da instituição, satanismo, entre outras religiões, é por medo de que talvez, se a gente se rebelar de verdade por números, a gente ganha, a parada é nossa. Talvez. Meu sonho é ver uma rebelião dessa no satanismo. Nossa, assim, nossa, porque agora tem esse grupo ali que eu botei um pouquinho mais de fé, eu falei, bacana. Agora, se surgir um satanismo só de mulher, eu vou ter um negócio. Porque já tem suma sacerdotisa, né? Na igreja de Satã mesmo a gente vai encontrar. E eu acho que rola um pouquinho de medo, sim. Porque ainda que eles tentem falar, por exemplo, todas essas características que são colocadas como amedrontadoras via cristianismo, elas são, e por exemplo, esse apelo à carne, à sexualidade feminina, eles vão estar questionando bem nas bases da contracultura como algo a ser exaltado e não temido. Só que isso sempre tem um limite nos escritos do LaVey. E talvez, sim, isso seja um pouco de medo. Tanto que a gente não vai encontrar nenhuma sede com majoritariamente mulheres, né? É bem difícil. O espaço na década de 60 e de 70 que vai ser, daí sim, mais povoado por mulheres depois, é a bruxaria moderna. A bruxaria moderna vai contar com mais mulheres. Só que daí a mulher branca de classe média, né? É sempre esse mesmo estereótipo. E o satanismo, ele vai estar, inclusive, se posicionando frequentemente nas entrevistas do Contexto, criticando a bruxaria moderna. Ah, bruxaria, magia branca, isso daí é coisa de cristão. A gente aqui é magia negra, magia, que não tem essa definição de magia branca, é magia. Quem conceitua moralmente é a gente. E ele vai fazer, o satanismo moderno naquele período, ele vai fazer essa colocação discursiva para se definir também. A gente não é bruxaria Wicca, Gerald Gardner, que estava rolando ali. E depois a bruxaria vai se tornar esse espaço mais conhecido por abrigar o feminino, coisa que o satanismo não vai conquistar, né? Esse espaço ele não vai ser conquistado pelo satanismo. Mas eu acho que sim, ao longo dos escritos dá para ver a permanência de alguns medos em relação à mulher e às potencialidades, porque toda vez eles são barrados em algum determinado ponto. Adoraria ver uma revolução. Somos duas. Eu realmente compartilho da mesma opinião, porque eu acredito que só pode ser por medo. O ódio ao sagrado feminino, que é o que é pregado ali na Wicca, bruxaria natural e tal, o medo relacionado a isso não tem outra lógica, não tem outro fundamento que não seja aquela parada assim, se essas mulheres decidirem enlouquecer, não tem quem segura, né? Eu adoraria ver também, seria bem interessante, eu participaria, eu estaria lá. Eu também. Eu não vou falar que não, porque no mínimo eu ia estar nas passeatas. A gente ia queimar junto, bater o pé na porta da igreja e ia estar pegando fogo. Eu ia estar também, tá, gente? Mas com certeza essa questão do enclausuramento mental, da violência simbólica, da diminuição por meio das representações de fragilidade, tudo isso são mecanismos de controle, né, sobre o corpo da mulher, e isso é histórico. Eu pensei em tanta coisa enquanto vocês falavam isso, tipo, eu pensei, por exemplo, no papel majoritário das mulheres e mulheres negras nas religiões neopentecostais. E pensei também
nessa relação que tem se feito muito, né, dos neopentecostalismos como mais conservadores, a Igreja Católica como mais progressista, mas a Igreja Católica nunca teve um papa mulher. Então, são muitas questões, né? Pensei nessa disputa também entre haver ou não um matriarcado africano ou africana nos candomblés, nas religiões de matriz africana. A princípio, a gente não tinha iaôs, né, homens, isso era só mulheres, né, que eram que ocupavam esse lugar litúrgico. E aí a gente tem, com o passar do tempo, lá em Salvador, essa construção, essa reformulação, e homens também passam a ser iaôs e ocuparem, né, lugares de prestígio dentro desses candomblés e a serem pais de santo, coisa que antes não tinha. Então, todas essas disputas históricas, né, que são permeadas pelo gênero, são questões muito pertinentes, né, e que dizem muito sobre a nossa sociedade, sobre o nosso tempo histórico. E a gente aprendeu um monte sobre satanismo e como o satanismo pode nos humanizar, como a discussão, né, o estudo sobre o satanismo pode nos humanizar e auxiliar na nossa compreensão e na nossa humanização do outro, né? Que interessante, professora Rafaela, só tenho a agradecer seu convite. Obrigada por ter chamado. Eu tenho a agradecer seu convite. Se você quiser se despedir, deixar mais algum recado, fazer seu marketing do seu trabalho, se você tiver página, não sei, YouTube, alguma coisa. É verdade, tem os... Então, vai ter foto de dança, peraí, mas vai ter satanismo também, às vezes, o negócio da pesquisa, né? No Instagram ali. Mas a última coisa que eu queria falar, a gente falou de gênero, só que o gênero também é essa coisa de, não é só diz respeito à mulher, como é que é as pessoas trans dentro desses grupos, né, as pessoas não binárias e afins, né, porque o debate de gênero engloba essas outras marcadores de diferença. Eu fiquei pensando aqui mais ainda, assim, esse negócio precisa incluir muito mais gente. Mas é isso, eu agradeço todas as perguntas aqui, eu fiquei bastante feliz de conversar com vocês, isso dá um gás enorme para a pesquisa, porque às vezes a gente se sente bastante solitário aqui, escrevendo, falando sozinho, e esses espaços ajudam muito a manter a sanidade. Obrigada por cada pergunta e obrigada pelo convite, Laís. Muito obrigada, professora. Daqui 15 dias a gente se encontra, então, novamente com o Léo, vamos definir nos próximos dias nosso próximo convidado, convidade, e aí a gente divulga lá no grupo do WhatsApp. Muito obrigada, gente, muito bom estar com vocês essa noite. Fiquem todos bem. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.